Olá, meus amigos, olá, minhas amigas que têm acompanhado o nosso canal, o Pregador da Cruz. Você que tem nos acompanhado, você que tem nos assistido, você que está aí nos dando esse apoio, essa força para nós. Nós sabemos que, como servo do Altíssimo, servo de Deus, a adesão para as coisas de Deus se perde, se divaga e se esvai nesses tempos dos fins, onde estamos percebendo que os fins dos tempos chegou e não podemos negar de fato que estão aí. Eu quero passar para você ainda sobre esse assunto dos movimentos, ideologias que tomaram o corpo, cresceram, se avolumaram hoje dentro da sociedade brasileira e mundial e vem deixando a muitos realmente, como se diz, em papos de aranha, preocupados, coçando a cabeça, alguns jocosamente fazendo piadas, dando risada, brincando com a situação, achando engraçado, mas os poucos que têm um conhecimento da palavra de Deus estão ficando com a pulga atrás da orelha, porque sabem que o tempo da igreja, o tempo de partir deste mundo já está chegando ao nosso momento de partida. Quero que você venha conosco em nosso canal, compartilhar nosso canal, difundir esta mensagem para que nós possamos chegar aos outros horizontes do Brasil e das nações. Conto com você, vem conosco. Como pregador da cruz que sou, nesse momento que nós estamos caminhando e, como se diz no dia a dia de nossas vidas, nossa experiência, e aquela máxima, eu sempre falo para alguns amigos meus que eu morro e não vejo tudo. Isso é uma coisa assim que não me incomoda, não. Não me incomoda porque, ao mesmo tempo que nós envelhecemos e devemos ter realmente um conhecimento, tipo assim, da palavra de Deus, um conhecimento da verdade que é Deus e permitir que Deus venha fazer uma transformação em nossas vidas. Isso é uma coisa que nasce em cada um, é que Deus gera, Deus coloca, e como a palavra fala que Deus já conheceu, antes do universo existir, aqueles que iam abraçar uma fé no Senhor Jesus. E espero que você venha ter esta confiança, venha ter esta crença, venha ter essa fé no Senhor Jesus e descansar sua vida no Senhor Jesus. E saber que deste mundo você não vai levar nada, mas você poderá, mais aqui neste mundo, selar a tua vida com o Espírito Santo da promessa e você adquirir a vida eterna através do sangue de Jesus, adquirir a eterna santificação no sangue de Jesus. É isso que eu quero passar para você, essa essência de que não importa o que está acontecendo com o mundo, não importa se o mundo está de cabeça para baixo, não importa se as pessoas estão negando a Deus, não importa se as pessoas não querem saber mais da palavra de Deus, não importa se as pessoas estão realmente já fazendo movimentos contra Deus nessa terra, porque também isto para Deus também não é novidade, isto para Deus também não é uma coisa que pega de surpresa, mas para você que precisa conhecer a palavra da cruz, eu espero que essa mensagem venha até você e mostre para você que você deve saber que, olha para trás, tem um relógio, chegou a tua hora de abraçar esta fé no Senhor Jesus. Venha para o Senhor Jesus, venha abraçar uma fé com Ele, venha selar a tua alma para a eternidade com o Senhor Jesus, venha ter a vida eterna com Ele, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai Celestial se não passar por mim. Isso está escrito nos Evangelhos, no quarto Evangelho, onde você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, São João, capítulo 14,
versículo 6. Ele disse Jesus a Filipe, aos discípulos, porque eles perguntaram para Jesus: Senhor, nos mostre o caminho. Estava com Jesus ali, 3 anos de um ministério maravilhoso, de milagres, sinais, curas e manifestações N de poder de Deus na vida de São Jesus. Mas estavam ainda com sobressalto, estavam ainda querendo entender melhor a excelência, a essência de Jesus como Deus encarnado na terra. Aí então eles perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, estamos a tempo com o Senhor, então nos mostre o caminho. Porque ele disse antes: vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí então Jesus disse para eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem, nenhum ser humano sobre a face dessa terra vá a Deus eternamente, habitará nos céus de Deus, se não abraçar uma fé em mim, aceitar a mim como seu único, suficiente Salvador de sua vida. E foi assim que a sua cruz deixou clássico, deixou claro, evidente, que aí Hebreus fala, né? Sem sangue, sem derramar de sangue, não há remissão. Sem derramar do sangue de Jesus, sem derramar o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, não há remissão para a alma desse e daquela que quer entrar nos céus. Faça então essa escolha, venha para o Senhor Jesus, porque Ele aguarda você com toda a satisfação, com todo o prazer, porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, não importa o que está acontecendo contigo agora, Ele te ama. Esta é a minha mensagem de momento agora, porque o assunto que eu vou tocar está também relacionado a isso aí. Porque um povo de Deus vai sair da terra, um povo de Deus vai largar a terra, um povo de Deus em breve vai sair dessa terra, onde a palavra fala, o apóstolo Paulo fala, haverá um arrebatamento da igreja, o corpo de Cristo, do salvo Jesus Cristo, daquelas pessoas que um dia abraçaram uma fé no Senhor Jesus, aquelas pessoas há 2000 anos atrás, para cá, que um dia entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, abandonando as paixões mundanas, abandonando as impiedades deste mundo, abandonando as perversidades, para poder ter uma vida eterna nos céus. E aqueles que compreenderam a mensagem e junto com Deus, concedendo a eles o arrependimento, adquiriram então o passaporte para a vida eterna, que foi o sangue de Jesus lavando a alma desse e daquela na sua cruz e dando a ele vida eterna para todo sempre. Pois bem, o que você sabe, eu sei, para quem tem um pouco de conhecimento, um pouco de inteligência, um pouco de habilidade de ver as coisas, assistir as coisas, fazer um discernimento, usar uma caneta para fazer anotação. Hoje tem celular para fazer, colocar na agenda do celular, computador, notebook, e hoje tem tanta coisa, além da nossa mente. Eu acho que você não precisa ficar assim a perguntar se estamos de fato no fim dos tempos. Porque o que está acontecendo são sinais dos fins dos tempos. E nesses de 25 anos para cá, a humanidade vem sendo recebendo uma chuva de informações negativas, de opressão, de pressão, de medo, colocando essa humanidade no suspício, no desespero, no pavor e nas interrogações. Você vê aí no mundo afora aí quantas pessoas estão olhando para os céus. Nunca na história da humanidade a humanidade está olhando para os céus, buscando alguma resposta dos céus, porque dizem estar acontecendo aparições, sinais nos céus, além do que realmente a Bíblia fala dos eclipses, que são eclipses solares, os eclipses lunares. Então, esse sinal, o eclipse solar é para os gentios, nações, e o eclipse lunar é para o povo de Israel, um sinal para o povo de Israel. Então, mas além disto, está acontecendo sinais, e aí vem a injeção de
de argumentos, de ideias, de princípios, de ideologias, tentando focar e cravar na mente do ser humano, em fazer ele absorver aquilo, fazer ele engolir, mastigar, ruminar e jogar para dentro, goela abaixo, como se fosse verdade. Então você vê hoje o pessoal falando muito de os ET, os extraterrestres, né? Os OVNIs, né? Essas palavras eu aprendi lá atrás, quando eu era garoto ainda, meus 15 anos, 14, 13 anos, os ETs, os OVNIs, né? Objetos voadores não identificados, ETs, extraterrestres, e aí começou filmes, seriados, e aí livros mais livros, e aí então palestras mais palestras através da NASA, através do exército americano, começou a pulverizar através da agência de divulgação em massa que foi Hollywood, nesses últimos 100 anos de Hollywood, lançando mensagens subliminares, mensagens de medo, de pavor para a humanidade. Isto vem acontecendo. Então, o que seria? Hoje a humanidade está, vamos dizer assim, ela está pronta para abraçar o engano, porque foram tantas coisas mentirosas que eles jogaram na mente humana via televisão, via revista, jornais, livros, via filmes, telenovelas, seriados, via artistas, popstars, e veio jogando na sociedade, massificando, cauterizando a mente da sociedade, para a sociedade dizer assim, bom, já que estão dizendo que é verdade, então existe gente para fora do planeta. Existe gente fora do planeta. E aí estão dizendo então que uma gamela da sociedade, um montante da sociedade está dizendo há gente em outro planeta, há gente que está morando no planeta, há civilizações em outros planetas. Só que quando você um dia eu queria conseguir, vou conseguir ainda, descobri um livro que eu li sobre as manifestações, os contatos imediatos. Os contatos imediatos são 5, segundo aquele livro que eu li, o autor eu li, né? Deve ser Kenneth Hagin, deve ter outro mais, autores que falam sobre esse assunto, autores americanos, evangélicos, cristãos. Ele fala que há 5 manifestações dos ETs, que por sua vez não são ETs, não são extraterrestres, não são civilizações que moram em outras galáxias por aí afora. A Bíblia fala claramente que é Satanás com seus demônios fazendo essas manifestações, fazendo essas movimentações no planeta Terra para preparar uma humanidade que vai abraçar o anticristo. Pois bem, então são 5 manifestações que acontecem. As 3 primeiras são contatos imediatos, leves, de informação, troca de ideias, de aparições, ali somente deixando as pessoas verem, e leves contatos. Agora o quinto contato imediato que eles fazem, segundo os estudiosos e pesquisas e acontecimentos, fatos, relatos, o quarto e o quinto contato imediato desses OVNIs ETs com a humanidade, de fato são abdução, tortura, mentais, perturbações mentais, e levando a pessoa até a morte. Então, o que seria? Porém, aqui fica uma pergunta. Como pode então ser um ET, um extraterrestre, ter realmente esse poder de ter esses impactos na sociedade mundial, diante de um exército americano tão poderoso, diante de exércitos das nações tão poderosos, experiências, telescópios Hubble e tudo mais, e telescópio a todo canto da Terra, e satélite em volta da Terra, não conseguir detectar e conseguir ver, fazer contato e entender melhor essas nações, esses povos que estão nas galáxias,
e vieram dizendo que essas civilizações são muito mais avançadas do que da Terra. Pois é, por ser tão avançada realmente que tem 5 contatos imediatos, o segundo, o quarto e o quinto desses contatos imediatos é para a destruição da humanidade. Pois bem, o apóstolo Paulo fala um texto para nós que o próprio Satanás ele tem poder de transformar-se em anjo de luz para poder enganar as pessoas. Ok, são esses movimentos espirituais que está acontecendo, está conduzindo a sociedade para um dia D, que a Bíblia fala, a grande tribulação, que já deu umas pinceladas em algumas matérias, alguns vídeos lá atrás, não em profundidade, mas quero fazer isso aí para mostrar para você que todo esse pacote, todas essas informações, toda essa massificação de informações negativas, ideologias, a quebra dos valores da família, quebra da sociedade que crê na palavra de Deus, crê na verdade, a quebra das instituições, a quebra dos governos, a quebra da verdade, a perseguição, a coerção, a represália, tudo isso aí faz parte do governo de ditadores, guerras, opressões, a complacência, a displicência de não tomar atitude em situações que deveria as nações tomar atitude, que seria um largar-se, um deixar acontecer, porque há um propósito para isto, que seria então afunilar a humanidade para o dia D, que a Bíblia fala, a grande tribulação, onde, infelizmente, aqueles que negaram o Senhor Jesus nessa dispensação, nesse momento, vão abraçar o anticristo, o falso profeta e Satanás para a sua perdição. Que seria, eles vão aceitar a marca da besta nas suas mãos direita e na testa para finalizar uma condenação eterna. Pois bem, pergunta aqui, será que Deus não está avisando essa sociedade? Será que Deus não está falando com esse povo? Será que Deus até hoje não está alertando essa sociedade que está totalmente permissiva, errada em seus caminhos, em suas análises? Tem falado sim, porém, mas eles não querem fazer isso aí. Eu coloquei um vídeo para vocês, nós estamos batendo essa tecla, e agora começou um outro movimento, além do que já vem movimentos, mas movimentos, desde os primórdios da fundação da Terra, da humanidade, até hoje está chegando ideias e mais ideias, princípios mais princípios e ideologias para tentar bagunçar, para tentar desnortear, para tentar realmente implantar o caos de uma vez por todas. Vem agora então, eu quero passar aqui os Therians. Os Therians realmente são uma geração de jovens, eu creio de 12 anos para cima, e aí vai até uma faixa de 35 anos que eu estou observado a faixa etária dessa juventude, realmente adolescentes jovens, que tem realmente se permitido absorver, se permitido aceitar, abraçar e dizer que realmente eles têm um sentimento, como alguma pessoa falou, né? E não é que eu estou querendo me transformar de fato num animal. Eu tenho afinidade da forma que eles vivem, como eles são, a forma característica corpórea, ou da forma que eles andam, agem. Eu quero me identificar com eles assim. Então eu quero me comportar assim como eles se comportam. E aí então você percebe que é uma coisa espiritual do mal. É perceptível Satanás está ali conduzindo a sociedade para uma depravação, para uma blasfêmia contra o Criador. É uma coisa triste você ver jovens inteligentes, bem formados, adolescentes e jovens bem formados, porque eu percebi ali realmente é o pessoal que tem condições financeiras muito boas, que tem uma cultura elevada muito boa, tem um padrão social muito bom, elevado. Não é o povão, não. Não é o povão da ralé, não é o povão da massa que vende o almoço para comer a janta, não. Não é os pobres, miseráveis, que vivem a má sociedade, que vivem nos guetos,
que vivem nas favelas, que vivem no submundo do desprezo, da ignorância da sociedade. Não é essas pessoas, não é esse jovem, adolescente, porque esses jovens aí, por mais que estão nas planos da pobreza, estão passando por dificuldades, estão sofrendo, estão lutando, batalhando ali, eles não têm esses psiquês, eles não têm essas esquisitices, eles não têm essas loucuras, essa doidice, é porque o dia deles ali é difícil. Para comer um arroz e feijão é difícil, para ter uma roupa melhor é difícil, para estudar é difícil, para ter uma projeção social é difícil, para poder realmente arrumar um trabalho melhor é difícil. Enfim, é uma batalha constante. Jovens, adolescentes, na sociedade da classe C para baixo, eles matam um leão por dia. Eles matam um leão por dia. Eles não querem se transformar em leão. Eles não querem se transformar em leão, não querem transformar em gato, em cachorro. Eles não querem essa metamorfose em suas vidas. Estereotipar-se. Não, eles não querem viver uma fantasia de que eu sou gatinho, eu sou cachorrinho, eu sou cobra, eu me adaptei, eu me enquadro, eu me aceito ser um animal, e viver como animal, caminhar como animal, sentir como animal sente, me solidarizar com os animais. Não. A classe CC, a classe C, B, D, F, G, H lá embaixo, que está no sufoco, não se dá o luxo para isso. São pessoas que têm uma personalidade tremenda, forte, rígida, dura, pesada, sabe o que é da vida. Não se permite ser esculachado, ser realmente humilhado, porque eles lutam pelo ideal, o ideal deles, que é se projetar melhor na vida. Mas esse pessoal, Terians, que está por aí, são os Terians realmente que são pessoas bem de vida, são filhos de milionários, são filhos de bilionários, são filhos de homens de posição na sociedade, são pessoas que realmente não precisam correr, jovens e adolescentes, que não precisam correr atrás do prejuízo, não tem dificuldade financeira, alimentar, não tem dificuldade de se localizar na sociedade, porque eles têm o status quo dos pais, do meio que eles vivem numa redoma deste mundo de fantasia que eles vivem. Então, por isso que eles são tão vazios, são tão sem conteúdo de uma vida verdadeira. Eles nunca comeram terra quando criança, eles nunca tiveram o nariz derramando aquela ramela do nariz, eles nunca tiveram dificuldade de comer coisas boas, nunca passaram, nunca andaram nu, descalço, nunca tomaram chuva, nunca levaram um banho de barro na rua quando estavam correndo para a escola, para trabalhar, com o carro passa, joga uma enxurrada na cara, nunca foi perseguido pela polícia, nunca foi humilhado, desprezado, preso injustamente. Então, esses tais, eles são vazios, eles não têm conteúdo. E aí, então, realmente, por não ter conteúdo, por estar vazio, por não ter uma vida calejada no sofrimento, não lutar pelo objetivo a cada dia, a cada instante, eles ficaram vazios. Garotos de apartamento, crianças de apartamento, de mansões, de resorts gigantes, poderosos, carros luxuosos, iates. Então, eles se perderam. Eles se perderam. E agora, então, estamos dizendo agora que tipo de um salvaguarda para eles tentar se localizar com os animais. E você pode assistir vídeos, mais vídeos, eles correndo como os animais, com características de animais, com ali indumentárias em seus corpos. Isto é uma aberração, isso é uma loucura, isso é uma depravação. Isso mostra realmente a queda da humanidade, a queda da sociedade que abandonou Deus. Aqui fala o texto que mostra que realmente o apóstolo Paulo fala, vou ler para você, em Romanos, cartas aos Romanos, e quer terminar com esse texto aqui, para você ter uma certeza, saber o que está acontecendo, entender isso aí. A coisa está muito séria. O Senhor Jesus está voltando, porque o mundo desgringolou, está bagunçado, está no chapéu velho, está pronto para a ação anticristo. Mas por causa de quê? Isso aconteceu lá atrás, na era pré-diluviana, quando o homem abandonou Deus, mudaram a glória de Deus, de um Deus incorruptível,
em semelhança de imagem de homem corruptível, e fala aqui também que de aves, de quadrúpedes, de répteis, o homem mudou a glória de Deus lá atrás, e Deus destruiu com o dilúvio. E aqui, nesse século 21, em 2025, um quarto do primeiro século do milênio, você percebe que uma sociedade de jovem adolescente, com a complacência de uma sociedade adulta, também já conduzida pelo mal, estão batendo palmas, sorrindo, cantando de alegria, por ver seus filhos, suas filhas se comportarem de maneira totalmente estúpida, jocosa, irracional, impensada, sem qualquer nexo. Mas por causa de quê? Essa geração, começando pelos pais e vindo para seus filhos, essa elite que está realmente dizendo que vai dominar o mundo por 7 anos, essa elite que vai dizer que vai mudar o mundo, que vai estabelecer uma nova ordem, vai estabelecer um novo sistema, para que o homem venha ter uma vida de paz e segurança para todos sempre. Essa é a proposta mentirosa de Satanás, engano crasso, que a própria palavra diz que quando disserem mundialmente falando, nas redes sociais, a paz e segurança na grande tribulação, quando disserem a paz e segurança na grande tribulação, virá uma repentina destruição. Como aquele que está com dor de parto, e de maneira alguma ninguém escapará. Mas aqui hoje, essa geração, essas ideologias, tem essa conotação aqui, ó, que o apóstolo Paulo fala para nós hoje. Mudaram a glória de Deus. Mudaram a glória de Deus, que é Deus perfeito, Deus incorruptível, Deus puro, santo e justo, na imagem de homem corrupto, de aves, de quadrúpedes, de répteis. É isso que está acontecendo. A geração, a raça humana, criado, formado com muito carinho, a imagem e semelhança de Deus, esta geração está totalmente depravada e dizendo para Deus que Deus não tem espaço em suas vidas. E Deus, como fala a palavra, Deus então colocou essa geração à vontade deles, para que façam tudo segundo o coração deles e sejam julgados segundo as suas obras perante Deus. Então, meus amados, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, porque a mensagem é para você que crê. A mensagem que você está ouvindo, vai ouvir, e que Deus vai tocar no teu coração, e que você vai abraçar uma fé no Senhor Jesus para ter vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima live.